Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Vamos refletir hoje sobre redenção, mas antes eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Obrigada, Pai, pela tua presença. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Pai, abra a nossa mente, Senhor, abra o nosso coração, para que possamos receber a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê entendimento, Pai, neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu não tenho nada de mim para oferecer, Senhor, mas eu reparto meus 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Eu me submeto ao teu Espírito neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos refletir então sobre redenção. Vamos ler juntos Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, que vai dizer o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo de seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então o apóstolo Paulo, ele fala nesses 2 versículos, ele nos mostra o ápice da redenção, ou seja, o ponto máximo da redenção, porque a obra da redenção é uma obra que está em andamento. Em Filipenses capítulo 6, capítulo 1, o versículo 6 vai dizer o seguinte: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a obra da redenção é uma obra que está em andamento e ela vai ser concluída até o dia de Cristo Jesus. O que significa isso? Até a volta de Jesus Cristo. Então o mesmo refere-se à mesma coisa do versículo 20 de Filipenses que nós acabamos de ler. Vamos ler Atos capítulo 1, o versículo 11, que nós vamos ver a primeira mensagem à igreja da volta de Jesus, que diz o seguinte: que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Ou seja, do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Algumas traduções falam que ele subiu entre as nuvens, e as mesmas nuvens que o ocultaram vão trazer ele de volta. Mas nuvem representa o lugar. Estudando sobre isso, eles falam que a nuvem representa o Monte das Oliveiras. O último lugar que Jesus foi visto foi do Monte das Oliveiras. Então, o primeiro lugar que ele vai ser visto novamente na sua volta vai ser o Monte das Oliveiras. E o Novo Testamento, ele vai estar cheio também de mensagens sobre o retorno do Senhor. Então, quando ele fala o dia do Senhor, o seu dia, tudo isso se representa o quê? A vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus. E é necessário que a gente entenda por que há uma promessa para essa vinda de Jesus. Por que há uma promessa? Porque é justamente na ocasião do seu retorno que ele vai concluir aquilo que ele começou. Mas o fato dele concluir somente na segunda vinda dele não significa que não houve uma manifestação, que não houve expressão da salvação agora. Houve sim, mas significa o quê? Que o desfecho da salvação, ela só irá acontecer na segunda volta de Jesus. E isso é um assunto que não é muito pregado nos nossos dias, mas é necessário que a gente tenha esse entendimento. E 2000 anos de história se passaram, mas desde a primeira geração da igreja se aguarda o retorno do Senhor. E por quê? Porque o Senhor, ele anseia que nós esperamos por ele, ansiando, aguardando a sua vinda. Algo que a gente não sabe quando que vai acontecer, mas que a gente precisa estar pronto. E estar pronto não significa que a gente queira,
como o apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses capítulo 1, os versículos 22 a 24, que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: olha, eu partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, né, os irmãos de Filipos, eu preciso ficar mais na carne. Então o fato de nós temos que estar prontos não significa que nós vamos abandonar os nossos sonhos, que nós vamos abandonar os nossos projetos, não. Mas nós temos que estar prontos. Nós precisamos viver pronto. Por quê? Porque Ele vai voltar. A mesma certeza que nós temos da nossa morte, nós precisamos ter da volta de Jesus. Nós precisamos ter essa certeza, porque quem entende esse retorno do Senhor vai viver uma vida que a sua produtividade vai ser completamente diferente. E as mensagens bíblicas mandam nós vivermos aguardando o retorno do Senhor. Então nós precisamos viver aguardando o retorno do Senhor. Nós precisamos entender o porquê disso. E o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é que a salvação, ela não terminou. Ela apenas começou como nós vimos em Filipenses 1:6. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 8, vai dizer o seguinte: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, há uma salvação em andamento. Uma obra que se iniciou e que só vai ser concluída com a segunda vinda de Jesus. Então a salvação, ela iniciou com a primeira vinda de Jesus, mas ela só vai ser concluída com a segunda vinda de Jesus. A salvação, ela é um processo. Ela não acontece em um único momento. E eu vou mostrar isso para vocês hoje. Então, parte dela já aconteceu. Está no passado. Romanos 8. O versículo 24 vai dizer o seguinte: pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Ou seja, o verbo conjugado no passado, fomos salvos. Então parte dela já aconteceu. Outra parte ainda está acontecendo, que é o nosso presente. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, vai dizer o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então mostra o tempo presente, sendo salvos. E uma parte ainda vai acontecer, ou seja, o futuro. Romanos 5, versículo 10, que diz o seguinte: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, o verbo conjugado no futuro, nós seremos salvos. E é um processo, passado, presente e futuro. E os 3 tempos estão corretos, por quê? Porque a salvação, ela não ocorre em um único momento. Em Hebreus 9, o versículo 28, vai dizer o seguinte: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Uau! Então, na primeira vinda de Jesus, Ele veio para tirar os pecados. Mas agora, na segunda vinda dele, Ele vai salvar aqueles que esperam por Ele. Uau! Isso é muito lindo. Nós precisamos entender isso. Porque quando a gente entende esse desenho, a gente entende que uma obra precisa ser terminada, mas também que existe a nossa parte. Nós precisamos também colaborar para que isso aconteça. E eu gostaria de falar um pouco sobre pátria celestial, porque o apóstolo Paulo, ele fala que nós não somos desse mundo, né? Ele fala que a nossa pátria não é essa, a nossa pátria é a pátria celestial. Nós estamos aguardando o Salvador. Em Hebreus capítulo 11, versículos do 8 ao 10, vai dizer o seguinte: pela fé, Abraão,
Quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então aqui nós vemos Deus pedindo para Abraão ir para a terra que ele iria dar como promessa, que é Canaã. E Abraão, ele foi. Mas Abraão, não só ele, como Isaque, Jacó e todos os seus descendentes. Mas Abraão, ele andou como peregrino na terra prometida. Abraão, ele não se instalou lá. Abraão, ele não teve uma casa lá. Não, ele viveu em tendas, ele peregrinou. O que o Senhor está querendo dizer para nós com um texto desse? Que Abraão, a promessa que o Senhor tem para nós, não é um lugar geográfico, mas é um lugar específico que Deus tem para mim, para você. Mas não é um lugar físico, né? Não é um lugar geográfico. Em Hebreus 11, versículos do 13 ao 16, vai dizer o seguinte: nós vamos ver o efeito colateral de quem esperava mais. Porque Abraão, considerado o pai da fé, e esses primeiros patriarcas, eles tiveram muita fé. E nós precisamos aprender como eles, porque eles esperavam algo além daquilo que os olhos deles estavam vendo. Então nós vamos ver o efeito colateral de quem esperava mais, por algo a mais. Então Hebreus 11, versículos do 13 ao 16, vai dizer o seguinte: todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensado naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Uau! Todos os patriarcas, eles morreram. Somente as 3 primeiras gerações, elas entraram em Canaã. Depois Jacó desceu com toda a sua família para o Egito e ficou lá por 400 anos. Mas se tem algo que norteou a vida desses primeiros patriarcas, foram a fé. Abraão, considerado o pai da fé. Nós precisamos, assim como esses patriarcas, viver esse exemplo de fé. Porque Abraão, mesmo ele vivendo um aspecto terreno do cumprimento da promessa, ou seja, Abraão, ele chegou à terra prometida, mas ele não ousou limitar a Deus. Ele não ousou limitar a Deus naquilo que os olhos dele estavam vendo. Ele simplesmente, ele desejou, enxergou algo que era eterno, né? Ele buscou olhar com os olhos espirituais. E o próprio apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios que se nós esperamos em Cristo somente para essa vida, nós não passamos de miseráveis, né? Nós somos infelizes e miseráveis. Por quê? Porque os nossos olhos têm que estar no eterno. Nós estamos aqui apenas de passagem, nós viemos do céu e é para lá que nós vamos voltar. Então a gente não pode fazer do que é efeito colateral o propósito. E você deve estar se perguntando, mas o que é efeito colateral? Efeito colateral são as bênçãos, proteção, prosperidade. Nós não podemos fazer disso o nosso propósito. Porque qual que é o propósito? O propósito está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, que vai dizer o seguinte: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Uau! O nosso propósito é o quê? É a salvação das nossas almas. Então nós não podemos fazer daquilo que é efeito colateral, nós não podemos fazer da bênção, da prosperidade, né, da proteção, o nosso propósito. Porque o nosso propósito é a salvação das nossas almas. Eu creio que muitas pessoas hoje vivem uma fé fraca, né, uma fé frágil, porque eles não estão vivendo em função da viva esperança. Eles não estão vivendo por algo que é eterno,
mas somente vivendo por aquilo que os olhos deles estão podendo ver. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ou seja, nós somos chamados de peregrinos, de forasteiros, assim como Abraão foi, Isaac e Jacó. Então nós não somos dessa terra, nós viemos do céu e é para lá que nós vamos voltar. A orientação bíblica é que a gente não se enraize nessa terra, que a gente não se enraize pelas coisas desse mundo. Mas em algum momento a gente começou a fazer o contrário. Em algum momento a gente começou a se perder e a fazer o contrário. Nós precisamos voltar a ser igreja, assim como a igreja de Atos. Eles eram perseguidos, amarrados, espancados, apedrejados, mas eles não paravam, eles continuavam. Por quê? Porque os olhos deles estavam para aquilo que era eterno. Eles olhavam através dos olhos espirituais. Eles não olhavam para aquilo que os olhos carnais deles estavam vendo. A eternidade não é um lugar geográfico. Embora Apocalipse vai falar sobre a Nova Jerusalém, que é uma cidade, a Bíblia também vai dizer que Deus ele vai destruir céus e terras, né? E vai se fazer tudo novo. Então, embora a palavra de Deus diz que a cidade vai descer, mas como o Senhor ele vai destruir céus e terras, a gente não sabe ao certo como que vai acontecer. Porque nós precisamos entender que céu, que eternidade é o quê? Refere-se a uma dimensão eterna, onde nós viveremos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Uau! É isso que nós precisamos entender. Porque quando você entende que a salvação ela está em andamento e o desfecho dela vai te conduzir a um lugar, você vai precisar entender também por que essa mudança só vai acontecer na volta de Jesus Cristo e por que é que o apóstolo Paulo está dizendo, como nós lemos lá no texto de Filipenses 3, por que ele vai transformar os corpos da nossa humilhação para os corpos igual da sua glória. É isso que nós vamos precisar entender. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo ele fala que nós seremos glorificados. Na teologia, seremos glorificados significa o quê? Que os nossos corpos eles serão transformados. Então Romanos capítulo 8, versículo 23, vai dizer o seguinte: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, o aspecto futuro da salvação, ele ainda não aconteceu. E vai ser o quê? A redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo, que é a transformação do nosso corpo, ela só vai acontecer na segunda volta de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18, vai dizer o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Uau! O que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui? Que nós precisamos entender aqueles que dormem, que significam aqueles que estão mortos, né? Nós não podemos ser como aqueles que não entendem, porque aqueles que não entendem o que vai acontecer depois, eles vivem sem esperança, mas nós somos diferentes.
Nós vivemos com esperança. Nós vivemos aguardando a vinda do nosso Senhor. Nós somos diferentes deles. O apóstolo Paulo também está dizendo que um crente, ele precisa ser diferente dos outros. Por quê? Das demais pessoas. Porque eles precisam saber o que vai acontecer. Eles precisam saber o que vai acontecer na volta do Senhor. Eles precisam ter esperança. E existe até um grupo que sabe o que vai acontecer, mas eles ainda não entenderam porque é necessário a tal da ressurreição. É necessário a ressurreição no final, por quê? Porque a ressurreição, ela é o desfecho da redenção. A ressurreição é o fim da obra que o Senhor começou. Jesus, irmãos, ele não só veio perdoar os nossos pecados e nos livrar do fogo do inferno. Jesus, ele veio fazer algo muito maior. Jesus, ele veio nos transformar para que à semelhança dele, nós possamos manifestar Deus aqui na terra. Uau, isso é muito lindo. Jesus, ele veio nos transformar, eu vou repetir, para que à semelhança dele, nós possamos manifestar Deus aqui na terra. Mas qual que é a fórmula para a gente fazer isso? Um novo nascimento. É necessário um novo nascimento. Quando você nasceu de novo, você se tornou participante do DNA de Deus. E onde que esse DNA de Deus se instalou em você? No seu espírito. O novo nascimento, ele é espiritual. Mas esse seu espírito, ele está preso numa gaiola chamada corpo. E o corpo, ele vai ter a velha natureza. São os nossos desejos pecaminosos, né? Os nossos desejos da carne, as nossas paixões humanas. E depois, quando você se converteu, você recebeu essa nova natureza, mas a velha ainda está junto. Então, por isso que a Bíblia diz que existe a guerra entre carne e o espírito, né? Porque vai viver essa guerra, mas agora com essa nova natureza, nós temos capacidade de dominar a velha. Nós somos capazes de vencer a velha natureza, porque a glorificação do corpo, né, a santificação final, aí sim nós vamos ser livres da presença do pecado e livre dessa velha natureza. Então é somente no final, na segunda vinda do Senhor, que nós teremos a santificação do nosso corpo e seremos livres dessa velha natureza. Até lá vai continuar existindo a guerra entre a carne e o espírito, mas nós temos condições de vencer. Então a transformação do nosso corpo, ela vai acontecer só no final. O pecado, ele entrou no mundo por um homem, né, pela carne. E para ele ser erradicado, era necessário que fosse também através da carne, através de um homem. Por isso que Jesus, ele precisou tomar forma de homem, sofreu na carne mesmo sem pecado a condenação do pecado. E qual vai ser o desfecho de tudo isso? O desfecho de tudo isso vai ser no final, a redenção dos nossos corpos, né? A transformação do nosso corpo e a erradicação do pecado, onde Deus, ele vai eliminar a nossa velha natureza e todo o pecado. Nós não podemos entrar no reino de Deus com esse corpo nosso de hoje, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 51 vai dizer o seguinte: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Uau! Porque o nosso corpo precisa de transformação. Nós não podemos entrar no reino dos céus com esse nosso corpo que carrega a velha natureza. Esse é o desfecho da redenção. A morte que entrou pelo pecado vai ser erradicada, né? Vai ser removida. Porque Jesus, na ressurreição dele, ele erradicou, ele venceu a morte dele. Mas a nossa morte, ele só vai vencer no final, quando ele voltar novamente, ou seja, na sua segunda vinda, a redenção do nosso corpo, onde nosso corpo será transformado. Esse é o grande desfecho que nos aguarda. E nós precisamos entender isso, por quê? Porque isso muda o nosso relacionamento com Deus, ou pelo menos deveria mudar, porque nós devemos viver aguardando isso que nos espera. Devemos dizer não ao pecado, devemos viver uma vida de santificação,
porque é isso que nos aguarda. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 11 ao 13, vai dizer o seguinte: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Ou seja, haverá a destruição de céus e terras, e novos céus e terras serão feitos. Então nós devemos viver aguardando a vinda do Senhor. Nós devemos viver de maneira santa e piedosa. E agora, quando o dia do Senhor, da sua vinda, ele acontece? Quando que ele acontece? Quando nós, a igreja de Cristo, tivermos cumprido o nosso papel, a nossa missão aqui na terra. Mas nós podemos apressar a vinda do Senhor. Como? Nos dedicando mais a Ele, gastando mais tempo na presença dEle. Quando você vive a verdadeira expectativa da vinda do Senhor, você vive para manifestar o reino dEle aqui na terra. Você vive entendendo que você está aqui só de passagem, que o que vale mesmo é os céus, o que vale mesmo é a nossa vida eterna. E isso muda completamente o nosso estilo de vida aqui, porque os nossos olhos não vão estar mais nas coisas terrenas, naquilo que é passageiro. O nosso foco vai estar naquilo que é eterno. A gente vai possuir, mas não ser possuído, O nosso foco vai estar sempre na eternidade. A redenção do nosso corpo ainda não aconteceu. Ela vai acontecer só no final, na segunda vida de Jesus. Mas nós temos recursos para vencer até lá. Sabe, um dia eu e você estaremos diante do Senhor. Se nós juntamos ou não juntamos dinheiro aqui nessa terra, não vai fazer diferença nenhuma. Se nós fomos reconhecidos ou não fomos reconhecidos pelas pessoas aqui nessa terra, também não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença quando nós olharmos para trás e lembrarmos de todo o esforço que nós tivemos, lembrarmos, mesmo em meio a provas, em meio às dificuldades, em meio a lágrimas e suor, lembrarmos de tudo que a gente fez e nós olharmos para trás, no rosto, no sorriso do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, aleluia. Aí nós vamos ver que valeu a pena tudo que nós estamos fazendo aqui agora. E nós vamos dizer: valeu a pena. Nós precisamos entender o que significa redenção. Nós precisamos viver dessa maneira. Por quê? Porque uma igreja que entende isso, ela vai viver de forma diferente. Ela vai corresponder de forma diferente ao Senhor. Então que Deus hoje nos ajude a entender tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, Senhor, nós queremos te agradecer. Agradecer, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Crava, Senhor, essa palavra no nosso coração. Senhor, que nos dê entendimento, Pai, para que a gente possa agora viver uma vida diferente. Pai, que os nossos olhos estejam para aquilo que é eterno, Senhor. Que os nossos olhos estejam focados na viva esperança, Senhor. Pai, se nós estamos vivendo prendido a essa terra, Deus, que a gente possa se desprender de tudo, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos soltar todas as pessoas, todas as coisas das quais nós estamos amarrados, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos corresponder, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós. Que possamos viver em santidade, Deus. Que possamos apressar a tua vinda, Senhor, a essa terra, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Obrigada, Jesus, por você ter ido até o fim. Muito obrigada, Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai viver em santidade. Eu declaro sobre a sua vida que você vai viver aguardando a volta do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida esperança, que seu coração seja inundado agora de esperança em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.